sejam bem-vindos ao Pode Conectar Carreiras com Propósito. Eu sou a Paola Schubert e esse podcast é para você que quer saber os caminhos que você pode ter para crescer e buscar realização na sua carreira. E hoje eu estou aqui com uma convidada muito especial, já faz tempo que eu quero trazê-la aqui para o Pode Conectar, é a Gabriele Zanon. E olha, escuta um pouquinho desse currículo aqui dela. A Gabi está há mais de 15 anos atuando com gestão de pessoas e desenvolvimento de líderes e executivos. Em sua carreira de RH, ela assumiu diversos desafios nas áreas de atração de talentos, desenvolvimento humano e organizacional, treinamento, change management e cultura. Liderou projetos na América Latina, atuando no desenho e estrutura organizacional em mais de 10 países. É psicóloga, pós-graduada em gestão de recursos humanos e tem formação em coaching e análise transacional. Olha, não é fraca, hein, gente? Ela também atua como mentora de carreira, a gente vai falar um pouco mais sobre isso também. E ela já acompanha mais de 400 profissionais, apoiando em estratégias para fortalecimento de marca pessoal, comunicação, desenvolvimento de habilidades e competências para liderança e gestão organizacional. Gabi, um prazer tê-la aqui conosco, eu sei que foi super corrido, ela recém chegou de viagem, uma viagem internacional, cheia de imprevistos, eu estava acompanhando ela, eu pensava, a Gabi não vai vir, não vai dar certo, e ela está aqui, então eu estou muito grata, muito feliz de ter você aqui conosco, tenho certeza que você vai trazer muita coisa boa, porque a tua história é incrível, muito obrigada. 2 semanas de muitas emoções nessa viagem, eu estava no México aí planejando uma mudança, que a gente vai falar mais sobre isso daqui a pouquinho, mas estou feliz de estar aqui hoje, tenho certeza que o papo vai fluir, a gente tem história já há algum tempo, estava pensando a primeira vez que eu vim na Priori para fazer entrevista. Sim, é verdade. E aí a gente se conheceu depois como, né, em outros papéis, mas estou muito feliz de estar aqui hoje, tenho certeza que vai ser muito, muito gostoso esse papo. Legal, então vamos contar um pouco de você para as pessoas te conhecerem, para saber um pouquinho da tua trajetória. Faz aí um resumo para nós desses momentos marcantes que você mais teve que te levaram aos caminhos que você tem hoje. Super legal. Antes de qualquer coisa, eu gosto de falar assim que essa tem o lado carreira, mas tem o lado também pessoal que está dentro da carreira. E até você falou, Gabi, você é mentora de carreira e faz bastante tempo que eu tenho ressignificado. Assim, hoje eu me considero uma mentora de mulheres, porque eu falo sobre carreira, falo sobre desenvolvimento, falo sobre casamento, falo sobre maternidade. Então, eu tenho usado todos os lados aí da minha vida, colocando nesse pacote. Então, eu sou mãe da Laura, de 2 anos e meio, esposa do Henrique, sou casada há quase 11 anos já, tô há 15 anos com meu esposo, a gente tem uma história bem curiosa aí no meio do nosso papo, hoje eu também falo um pouquinho mais sobre isso. E dentro desse meio de mãe, esposa, profissional, eu fui construindo a minha carreira, então tô aí, como você comentou, há 15 anos no mundo de RH, comecei numa empresa mexicana e olha, hoje eu tô me mudando pro México com a minha família. Isso é uma curiosidade muito legal, assim, eu trabalhei 4 anos numa empresa mexicana onde eu aprendi a falar espanhol, onde eu comecei a ter contato com outras culturas e agora recentemente recebi um convite, né, para uma movimentação internacional, então justo pro México, e essa empresa me trouxe muitos aprendizados e eu gosto sempre de falar sobre eles, porque lá eu aprendi o valor de você ser um profissional hands-on, né, de você estar com a mão na massa, ser uma empresa muito focada, de que a gente tinha que estar no campo, que a gente precisava estar perto dos colaboradores, e sendo de RH, isso para mim sempre foi muito importante. Então, passei por essa companhia, depois fui por uma outra companhia britânica, trabalhar com atração, depois fui para uma empresa suíça, trabalhando com atração, desenvolvimento, business partner, depois fui para a Volvo, que é uma empresa super conhecida aqui, eu gosto de mencionar, porque isso é um movimento bem interessante na minha carreira. Quando nos conhecemos, né? Exatamente. E eu, uma curiosidade aqui, gente, fiz processo aqui na Priori para entrar na Volvo e depois passamos a ser parceiras e aí a vida também foi se encarregando da gente ter contato por outros caminhos, né, Pá? Então passei pela Volvo aí também em desafios muito legais relacionados desde atendimento como BP mesmo para os nossos clientes, que eram as concessionárias, um papel um pouquinho diferente. Depois fui BP de 2 vice-presidentes e aí conecto muito dessa trajetória de trabalhar com executivos, porque desde quando eu comecei minha carreira eu sempre tive muito acesso a executivos dentro da companhia. Eu acho que isso também foi me ajudando também a ganhar senioridade. Hoje me considero uma profissional super jovem, que estou numa posição muito legal. Eu acredito que foi muito por aprender com profissionais mais sêniores e agora estou nesse desafio na PepsiCo. Agora não, já faz 4 anos que eu decidi me jogar, né, sair de uma companhia que eu gostava tanto para assumir um novo desafio. Então, decidi sair da Volvo para entrar na PepsiCo pensando numa questão, né, de carreira, de longo prazo, e cada vez tenho mais certeza que foi uma decisão legal. Então,
Aí um resumo, né, das empresas por onde eu passei, depois conto um pouquinho mais da minha vivência em cada uma delas. E Gabi, conta para nós, assim, eu acho que muito te ouvindo, né, a gente vê que, obviamente, ter passado por diversos cenários, você trouxe aí um pouquinho dessa entrada junto a executivos, mentores que te auxiliaram nesse caminho, mas o que mais, assim, o que mais você entende que foi teu diferencial, está sendo teu diferencial competitivo para você conseguir chegar tão longe dentro de uma área de RH que muitas vezes limita muita gente também, né? E eu me lembro que quando eu decidi fazer psicologia, era para trabalhar num caminho, e daí eu caí no mundo de RH, e as pessoas me falavam, nossa, mas RH, Gabi, as pessoas ganham mal no RH. Gabi, mas RH não tem carreira, o que você vai ser dentro de RH? E, pá, assim, eu sempre falo que uma das coisas que eu acredito que fez muita diferença na minha vida foi entender no que eu era boa. No que eu era boa, e o que eu era boa, eu me conectava muito com as pessoas, eu tinha um poder de influência forte, mesmo quando eu tinha 20 anos, quando eu entrei na minha primeira cadeira de RH, e eu acredito que isso foi me diferenciando, no sentido de comunicar naquilo que eu era boa, falar dos meus talentos, sem muita timidez, porque às vezes a gente tem dificuldade de falar naquilo que a gente é bom, a gente fica, ai, nossa, mas é tão difícil. Essa timidez eu nunca tive. Eu sempre fui de falar no que eu era boa, e também eu nunca tive medo de fazer o que eu tinha que fazer. Errei, quebrei a cara. Eu posso dar vários exemplos aqui de vários erros que eu tive na minha carreira, mas eu sempre falo, quem não erra é que tá parado. Se você tá parado, você não vai errar. Então eu sempre tive muita ousadia no meu trabalho. Ah, Gabi, você pode assumir esse projeto? Não sei nem por onde que eu começo, mas primeiro eu aceito a tarefa e depois eu vou pensar como é que eu vou encontrar os caminhos. E como eu tinha essa questão da comunicação e da conexão, por mais que eu não soubesse fazer, eu batia na porta, pá, você pode me ajudar? Eu tenho esse projeto aqui, você me ajuda com isso, construir esse ponto, essa questão? Então eu acredito que esses foram pontos que me ajudaram hoje a estar onde eu tô. Perfeito, Gabi. Faz muito sentido, né, te ouvir nesse contexto, porque realmente tem que ter essa atitude, tem que ir atrás, não sei, mas vou dar um jeito de fazer. E muitas vezes as pessoas preferem nem falar que não sabem, e daí acabam não assumindo novos desafios, né? E conta um pouco para nós dessa loucura internacional, desses projetos, né? Eu vi aqui, são projetos em mais de 10 países na América Latina. Como assim? Que lições que você aprendeu? Como que foram esses desafios? Conta um pouquinho para nós também, esse ambiente mais multicultural. E eu acho que isso é uma riqueza, assim, da minha vida, é uma coisa que eu carrego com muito carinho, e agora as pessoas perguntam, nossa, mas você vai pro México, e a cultura, e as pessoas, eu falo, gente, eu já me sinto no México, desde quando eu comecei a trabalhar com essas pessoas, por conta, mesmo que fosse virtual, em muitos momentos, eu sempre dedicava tempo a conhecer as pessoas, as suas culturas, o que era importante para elas. Eu vejo que isso, pá, nos enriquece de uma forma, assim, gigantesca, porque mesmo aqui, brasileiros que somos, temos diferenças, então, assim, eu sinto que, claro, é muito mais latente, a gente consegue perceber com muito mais profundidade essas diferenças com outros países, mas no final das contas, quanto mais interesse, curiosidade você tem sobre a outra pessoa, mais as portas vão se abrindo. Um dos livros que eu gosto muito de recomendar é Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. E um dos meus maiores, assim, insights desse livro é o quanto as pessoas gostam de ser escutadas. E muitas a gente gosta de falar e tem menos habilidade de ouvir. E foi uma das coisas que eu treinei muito na minha vida, assim, eu gostava, sou psicóloga de formação, então eu já estava ali na veia do escutar, de estar atenta à história do outro, mas eu fui com intencionalidade, e essa é uma palavra que eu gosto muito, intencionalidade, treinando a minha escuta, para todas as vezes que eu chegava a conectar com uma pessoa nova, com um novo parceiro de negócio, com outro cliente, com uma pessoa que eu vou me relacionar, escutar essa pessoa, porque aí começam os pontos de conexão, porque aí a gente começa a perceber, sabe o quê? Isso é igual. E aí, muito mais do que olhar para as diferenças, eu olhava para essas similaridades que a gente tinha. Então, eu sinto que isso foi uma das coisas que foi me ajudando a conectar muito forte com as pessoas. E recentemente, numa das minhas viagens para o México, que eu tenho ido para lá com frequência, por conta da nova posição que eu assumi, e aí eu estava numa conversa com um dos diretores, que foi meu chefe, agora eu não reporto mais para ele, agora eu reporto para um outro vice-presidente, mas que também já me falou isso recentemente. Ele falou, Gabi, eu fico impressionado como você chega num lugar e rapidamente você está conectado com as pessoas confiam em você, te trazem pontos. E eu fiquei pensando, não é sobre o que eu falo para elas, é sobre o que eu escuto delas. E aí vou gerando as conexões. Então, eu sinto que esse é um diferencial em qualquer posição. Em ambientes multiculturais ainda maiores, porque você precisa desbravar uma coisa que você não tem nem cheiro, né? Então, eu sinto que isso é um dos caminhos nessa jornada. Que bom te ouvir, muito legal ouvir isso, porque realmente, né, Gabi, acho que quando você treina a escuta, e assim, essa disposição, hoje a gente vê muita reação.
Ai, porque é diferente, porque pensa diferente, porque age diferente, porque não fala como eu quero, porque não me pediu como eu deveria. Então, essa reação, essa falta de empatia mesmo com o outro, eu acho que isso blinda e anula muitas carreiras em termos de crescimento, né? Enquanto as pessoas estão preparadas para a reação, elas não conseguem olhar o outro por um outro prisma mesmo, né? Falo, e acho que isso é uma coisa bem comum aí que a gente escuta, que às vezes a gente está muito preparado para responder, não para escutar. E com isso, e eu presto atenção nisso, muitas vezes eu estou em reuniões difíceis, pá, que eu já tenho a resposta na minha cabeça, que, sabe, eu já tenho o meu ponto de vista, e eu falo, opa, quando eu vou para esse lugar, eu parei de escutar. Quando eu vou para esse lugar onde eu sei a resposta, eu já perdi a minha conexão com outra pessoa. E não é simples, por isso que eu falo da intencionalidade. Quando a gente quer ter uma carreira de sucesso, não dá pra gente, ai, nossa, deixa, como diz a música do Zeca Pagodinho, que eu adoro, deixa a vida me levar, pra carreira não funciona. A gente precisa ter intencionalidade e tá muito preparado pra escutar, pra poder responder. E até pra entrevista também. Esses dias a minha irmã tava participando de um processo, ela falou, o que um executivo gosta de escutar, Gabi? Me mandou mensagem assim, entrando na conversa. Eu falei, mais do que o que ele gosta de escutar é que você esteja atenta ao que ele vai estar falando para você responder de acordo com o que ele está perguntando. Se você vai com uma, eu posso te falar que ele gosta disso, disso, daquilo, outro. Só que no final das contas ele não está te perguntando sobre isso. Então, antes de querer responder, aprenda a escutar. E aí depois ela falou, a entrevista foi ótima. Inclusive, já passou para a próxima etapa. Deu certo a minha recomendação de carreira. Mas é isso, então eu acredito que isso funciona para todas as etapas da vida, não só para a carreira, para uma entrevista também, às vezes uma discussão dentro de casa, com a família. Quando a gente está mais propenso a escutar, a gente tem muito mais chance de ser assertivo na resposta, de guardar a nossa emoção. Então eu sinto que a inteligência emocional faz muita diferença também na construção de uma carreira de sucesso. Eu não queria perguntar agora, tá até aqui no meu roteiro, mas agora que você falou do México, eu quero saber, conta desse novo cargo, conta dessa mudança, como que é isso, que cargo é esse, que atividade é essa, conta pra nós. E assim, acho que isso também é uma coisa muito legal do que aconteceu na minha trajetória recentemente. Eu sempre falo sobre intencionalidade, já falei aqui várias vezes, essa palavra me guia. E no começo desse ano eu tive uma discussão de carreira bem acalorada, assim, com o meu líder, bem acalorada, num dia meio frustrada que eu estava na vida. E eu falei, era o Carlos nesse momento, falei, Carlos, eu quero te dizer como eu tô me sentindo nessa situação, o que eu espero e como é que a gente pode resolver esse tema. E aí eu me lembro que eu fui cheia de emoção pra conversa, contrariando todas as recomendações até esse momento, né? Fui cheia de emoção para a conversa e foi muito legal porque ele falou, Gabi, muito maravilhoso que ele era, esse meu líder. Ele falou, Gabi, eu entendo a sua frustração e entendo a sua chateação hoje, mas quando a gente tomou essa decisão não tinha a ver com esse passo de carreira que você está tomando. Quando a gente tomou essa decisão, tem a ver com o seu futuro dentro dessa companhia. Era uma outra posição que eu tinha feito uma movimentação lateral e eu esperava algumas coisas nessa movimentação que não vieram. Então, as frustrações existem em qualquer momento da carreira. E aí, quando ele me falou aquilo, eu falei, ai, Gabriele, você não devia estar nessa conversa aqui. Mas ok, tivemos a conversa e ele me conhece. Eu tirei o pé e ele me conhece muito. Então, assim, ele sabe que alguma coisa tinha me deixado chateada e ele sabe que eu sou super transparente, mas foi uma conversa com muito respeito, apesar de eu estar bastante emocionada. E aí ele falou, eu queria que você soubesse que a nossa decisão nesse momento tem muito mais a ver com o seu futuro dentro dessa companhia do que com esse momento. Eu, gente, que eu falo todo dia e eu tô aqui, a mentora de carreira, a pessoa do RH, discutindo o movimento que se frustrou. E aí, passados 2-3 meses, eu vou pro México e aí encontro esse vice-presidente a quem eu tô respondendo nesse momento. Ele falou, você tem 5 minutos, Gabi? Eu, claro, 10. Ele não tinha 10, ele só tinha 5 mesmo, não foi nem 5, foi 2,5. E aí ele falou, você sabe, a gente fez um processo faz pouco tempo, a gente já tinha conversado, eu tinha muito interesse no seu perfil, naquele momento não era o momento. Ele falou, mas eu te falei que, né, os nossos astros iam se combinar e que a gente ia vir trabalhar junto em algum momento. Eu falei, é verdade. Ele falou, eu quero te fazer esse convite para você vir trabalhar comigo. Eu, nossa, claro. Só que nesse momento eu achei que a posição eu poderia continuar no Brasil. E depois eu descobri que eu poderia mesmo. E uma coisa que eu sempre tive preocupação, na minha carreira, era se em algum momento eu tivesse que sair de onde eu estou. Porque esse movimento do eu tenho que não me agrada na minha carreira. Eu gosto de poder escolher. E aí eu lembro que falei com ele e tal, e depois logo falei com o diretor que eu reportava antes, e aí ele falou, uma coisa que esse VP que eu vou reportar não te falou é que a gente pensou em você começar o seu movimento de uma carreira internacional. Eu, como assim? Ele falou que poderia ficar em Curitiba. Ele falou, não, você pode. A gente quer te dizer que você pode escolher. Se você quer ficar em Curitiba ou se você quer dar início na sua carreira internacional. Ai, meu Deus.
e vir para o México, e a gente vai te suportar nesse processo. Você sabe como acontece dentro da Pepsi, que é um processo incrível, tá? Assim, é muito cuidado, são muitas pessoas te ajudando, são muitos suportes. E aí eu, assim, Deus, obrigada, porque eu posso escolher. Isso era uma coisa muito importante para mim. E aí conversei com meu esposo, a gente decidiu ir, então eu tô indo assumir uma cadeira de uma gerência ainda mais sênior. Hoje na PepsiCo a gente tem alguns níveis de gerência, então estou sentando numa cadeira de gerência sênior, né? Tenho já gerentes que trabalham no meu time, e a ideia é realmente cuidar de uma estrutura bem grande que a gente tem dentro da PepsiCo hoje, como business partner, mas muito mais olhando estratégia de médio e largo prazo, entendendo um pouco mais, né, o cenário de transformação que a gente vem relacionado ao futuro do trabalho. Então, assim, uma posição muito, muito legal, muito desafiadora, que está me enchendo de frio na barriga, mas que está sendo muito legal, porque com isso vem também essa possibilidade de carreira que, para mim, se eu falar que um dia eu sonhei com isso, eu vou estar mentindo, porque eu não sonhava em trabalhar fora do país, isso nem era uma realidade dentro de onde eu vim, né? Então, assim, acho que aqui também um parênteses, né? Quem não conhece a minha história, muitas pessoas que nos acompanham talvez conheçam, mas eu venho de uma família muito simples. Eu falo que eu não falava nem português direito quando eu comecei a trabalhar, né? Quando eu conheci meu esposo numa empresa, eu falava pra mim fazer, e ele falava, pra eu fazer, e eu... Bom, eu tenho que melhorar o meu português. E depois eu aprendi a falar espanhol, eu aprendi a falar inglês. E eu já era adulta quando tudo isso aconteceu, né? Então, eu sempre falo que uma decisão e ter as pessoas certas do nosso lado pode mudar a nossa história. Então, se eu te falar que eu sonhei um dia com uma carreira internacional, eu estaria mentindo, porque isso era muito distante da minha realidade, né? Assim, quando eu conheci meu esposo, eu nunca nem tinha viajado de avião. Então, assim, eu não tinha passaporte, eu não tinha nada. E as coisas foram acontecendo e não foram ao acaso, com muita intencionalidade, com muito trabalho, muita energia, muito foco, as coisas foram acontecendo. Então, eu tô mega feliz com essa oportunidade e às vezes eu falo pro Henrique, assim, né, eu tenho muitas assessorias agora no processo, né, de mudança, e aí esses dias eu recebi uma chamada, então porque a gente quer saber, né, que costumes você tem aí, porque a gente precisa buscar coisas que você faz aí para quando você chegue no México, esteja tudo organizado. Nossa, então. Que cuidado, assim, e isso também é trabalhar numa empresa incrível, que te cuida, que te respeita. Então, assim, tem sido uma jornada muito legal. A parte desafiadora é ficar longe da família agora, planejar essa mudança, são muitas coisas acontecendo. Mas, assim, eu chorei muitos dias seguidos depois que eu recebi a proposta. E talvez me emocione aqui, porque... eu tenho ido muito além do que eu podia imaginar, e isso não é só sobre a minha carreira, é sobre tudo que eu posso oferecer para minha família, coisas que eu não tive na minha história, situações muito difíceis que eu passei, que hoje eu olho a minha filha e falo, a Laura não vai precisar passar por isso, né? A Laura não vai precisar escolher entre o Xerox e o pão de queijo, a Laura não vai precisar desmaiar na universidade porque não tem o que comer. Então, assim, eu tenho muito orgulho, muito orgulho. Muito orgulho. Que história, Gabi. Muito orgulho. Eu tô bem feliz por você. Nossa, que incrível. E assim, eu acho que além de tudo isso, né, Gabi, além de tudo que você fez, de tudo que você construiu, eu acho que esse apoio da tua família, apoio do seu marido, de estar junto com você, de dizer, não, nós vamos, porque te conhecendo e acompanhando um pouco de como é a relação de vocês, eu tenho certeza que foi muito compartilhado e vamos junto, estamos juntos. Eu acho que isso é o máximo, assim, para um profissional, né, Gabi? E eu sempre falo que a carreira de uma mulher bem-sucedida também tem muito a ver com você ter um esposo que te apoia. Porque, claro, eu não quero dizer que as mulheres que ou são solteiras ou que não têm um marido legal não vão ter sucesso. Vão ter também, mas é muito mais fácil e é muito mais leve para uma mulher que tem um marido que apoia, né? Então, assim, não é que outras mulheres vão conseguir, fazem, tem um monte aí dando show, mas a leveza que eu tenho na minha vida hoje é porque eu tenho um marido que me apoia. Porque eu fiquei 10 dias no México agora, minha filha saiu daqui no hospital, eu te contei, né, pá? Eu saí do hospital e fui para o aeroporto, minha filha não tava legal, mas eu fui, chorei, claro, chegando no aeroporto, chorei várias vezes até chegar no México, porque queria estar com a Laura, mas sabendo que eu também estava indo para lá por um propósito maior, foi escolher apartamento, escola para ela, e o meu marido em todo esse momento, fica tranquila, que tá tudo sob controle, eu tô cuidando da Laura da melhor forma possível, e você estando aqui ou não, ela tá sendo cuidada da mesma forma. Então, isso é uma tranquilidade também que me permite ser uma executiva, porque eu consigo ir, fazer o trabalho e saber que as coisas estão bem aqui. Ontem eu cheguei do aeroporto, fui pegar a Laura, e assim, é como se eu tivesse visto ela no dia anterior, porque meu marido vai me contando o que tá acontecendo, ela também foi me relatando tudo que ela fez durante a semana com o papai.
Então, foi uma decisão. Ninguém deve nada pra ninguém. Ninguém deve Tá nada tudo pra certo, ninguém. que A gente legal, se cuida, se apoia, se ajuda. Meu marido foi pros Estados Unidos também faz 3 semanas. Foi a primeira vez que eu fiquei com a Laura sozinha, enquanto ele já ficou várias vezes. E eu falei, nem achei tão difícil, eu brinquei com ele, né? Daí ele falou, com a mamãe é mais fácil. Eu falei, brincadeira, amor, é isso, né? Assim, a gente se cuida, se ajuda. E quando eu recebi a proposta, ele foi o primeiro a dizer, a gente vai. E eu falei, esse é o trabalho. A gente vai dar um jeito. E ontem a gente recebeu a notícia da movimentação dele. Ele também vai assumir uma cadeira lá no México pela empresa que ele tá. Que legal. Então, assim, e eu falo, né, tudo sendo muito coordenado. Eu sou cristã, eu sempre falo, Deus tem que cuidar de todos os detalhes, porque também é uma coisa inesperada. Assim, geralmente, quando uma das pessoas da família vai, o outro ou vai sem trabalhar, assim, tem uma condição. E a gente pensou que ele fosse talvez sem trabalhar, mas não, ele tá indo assumir uma cadeira lá, porque ele também é um profissional incrível, maravilhoso, e vai continuar fazendo as atividades dele lá no México. Por isso que vocês estão crescendo juntas, né? Eu acho que é muito difícil, principalmente eu acompanho muitas mulheres, assim, é muito difícil para o homem quando a mulher tem muito sucesso, porque nem sempre o sucesso dele acompanha também o da mulher, e não é todo homem que consegue lidar bem com isso. Fato, isso é fato. Não consegue lidar bem com isso. Então, assim, eu vejo muitas mulheres se anulando muitas vezes nas suas carreiras ou viajando, mas com aquele negócio de que tá devendo alguma coisa, com aquela culpa, e assim, isso prejudica, né, mentalmente, emocionalmente, profissionalmente. Então é incrível, assim, que legal. E Deus cuida de todas as coisas mesmo, que bacana. Eu não flerto com a culpa materna. Não flerto. Ai, como você se sente? Bem, a Laura tá com o pai dela. Ai, mas... Gente, é isso, eu faço escolhas, eu me responsabilizo pelas minhas escolhas. Na minha casa a palavra culpa é proibida e às vezes minhas amigas vêm, porque aquela culpa... Aquela qual eu não conheço. Eu não conheço porque justamente isso. Eu acredito que a gente se apoia tanto, eu e meu marido, a gente tá tão na mesma página que a gente faz concessões, mas que são muito alinhadas, né? Então, você me acompanha no Instagram, você sabe. Eu viajo, saio jantar, eu vou postar que saio jantar. Eu não fico, não, porque meu marido está cuidando da minha filha. Sim, da mesma... E eu tô... Não, da mesma forma que se ele for viajar, eu espero que ele saia com os amigos dele, que ele possa fazer um happy hour, que ele possa aproveitar o networking, essas conexões. Ele foi viajar, ele é mais low profile que eu no Instagram. Ele fez um post nos stories que ele achou que... No feed que ele achou que era stories. Né? Sim. Isso que ele é da tecnologia. Né? Mas porque ele é uma pessoa mais discreta. Mas assim, também saiu lá com os amigos, teve happy hour, saiu jantar. E que bom pra ele. Então a gente se cuida e se respeita muito nesse sentido. Que maravilhoso, Gabi. Muito legal. E me conta, esse plano B, essa mentoria de carreira, que momento isso começou? Por que começou? Qual que é o teu propósito com isso? Fala um pouco pra mim. E eu acredito que é muito sobre propósito mesmo, Pá, porque se você acompanha a minha vida, você sabe que, assim, encaixando as coisas, mas eu não negocio com o que não é negociável pra mim. E hoje a mentoria é um propósito de vida mesmo. Eu sou mentora, eu acredito que antes mesmo desse nome tá famoso aí, né, no mercado. Eu fiz minha primeira formação de coach, acho que foi em 2011, 2012, super jovem ainda. E comecei a trabalhar muito mais com coach, mas sempre eu senti que eu tinha esse talento, no sentido de conseguir identificar o melhor nas pessoas, que elas pudessem se desenvolver, acreditar no seu potencial. E uma das minhas fortalezas é a coragem para falar o que precisa ser falado, com muita transparência, mas com amor. Então, desde muito jovem, eu percebi que eu me conectava com as pessoas e conseguia fazer os líderes com quem eu trabalhava, os colaboradores, mudarem. E mudarem não por conta do que tinha em mim, mas por conta de fazer as pessoas acessarem aquilo que elas têm de melhor. Então, eu sinto que esse foi um caminho. E aí foi se potencializando. No meio da pandemia, decidi abrir uma empresa, com 2 amigos na época. Depois, pela maternidade, acabei ajustando esse plano B no sentido de, poxa, uma empresa, 2 sócios no final das contas, né? Eu brincava que a gente era chefe um do outro, e eu falei, não, agora com a maternidade eu quero fazer essa pausa. E aí continuei, sim, trabalhando mais quietinha, mas continuando, mas atendendo os processos de mentoria. E hoje, para mim, tem muito a ver com essa questão realmente de eu sentir que eu posso fazer a diferença na vida da outra pessoa e de uma forma muito genuína. Recentemente eu acabei um ciclo da mentoria que eu tenho hoje com mulheres e foram muitos relatos
que nem eu sabia o quanto eu tinha impactado a vida dessas pessoas. Então, esse plano B, para mim, é um plano B muito mais no sentido de um propósito. Hoje não é o meu plano B financeiro, porque muitas vezes ele vem, né? Primeiro vem o financeiro, preciso de um plano B para me organizar. Então, não foi daí que esse plano surgiu para mim, porque eu nunca pensei em sair do mundo corporativo. Né? Então, eu amo trabalhar no mundo corporativo. Então, é um plano B muito mais no sentido de um plano propósito do que um plano B de uma saída se as coisas no mundo corporativo não dão certo. E eu agora fiz uma pausa por conta da mudança, muita coisa acontecendo. Eu tenho uma listinha de espera de mulheres ali para conversar assim que eu volte a abrir novos grupos. Mas é uma coisa que eu não penso em parar, porque os últimos relatos que eu tive da mentoria foi sobre transformações que não eram só sobre a carreira. Né? Eu tive mulheres que tiveram casamentos que foram resgatados, pessoas que tinham temas de saúde, pessoas que tinham temas com a família. E pela mentoria, que era uma mentoria de carreira, a princípio, conseguiram ir destravando outros pontos. Então, eu sinto que é esse meu propósito de vida e quero continuar usando ele, usando não é a melhor forma, aplicando, não sei a melhor palavra, mas quero continuar esse caminho fazendo isso. E é maravilhoso, né, Gabi? Eu também atendo pessoas em mentoria, assim, e é transformador, é realizador, é realmente aquele... Você se arrepiar, assim, de ouvir aquela história quando você conseguiu tocar o outro em alguma coisa que você falou e ele, puxa, você me trouxe aquilo. Tem vários mentorados que falam assim pra mim, nossa, quando você falou aquilo... Porque às vezes, assim, uma coisa que é muito simples para você, e você falou uma coisa muito importante que eu sempre falo para as pessoas na mentoria, principalmente para eles buscarem essa conexão, né? Às vezes a pessoa acha que é meio utópico quando a gente fala de propósito, mas assim, quando você tem uma conexão de propósito com uma coisa que você gosta, tem habilidade para fazer, o sucesso vem. E eu acredito muito nisso porque eu faço isso, eu vivo isso, então eu consigo falar com propriedade. E é impressionante como as pessoas perdem essa conexão com coisas que elas sempre fizeram de uma forma muito fácil. Então, como você trouxe, né? Eu sempre tive conexão com as pessoas, sempre falei. E a mentoria é isso, né? Eu, por exemplo, tinha um amigo meu que ele dizia, é a rainha das opiniões. É isso, ela tem opinião pra tudo. Ela tem opinião pra tudo. Ele dizia que eu e minha amiga éramos rainhas das opiniões, né? Ele falou, vocês são rainhas das opiniões. Eu falei, gente, a mentoria é isso. A gente sempre tem uma opinião para determinada coisa e quando você consegue entender da onde vem o teu processo, em que você vai se basear, você consegue fazer muitas mudanças e trazer muitos insights, promover muita melhoria para as pessoas, né? E quando você consegue... Eu sempre falo para os mentorados, pensa lá quando você tinha 14, 15 anos, o que você era bom? Por que as pessoas te procuravam? Porque à medida que você escolhe uma faculdade muitas vezes muito novo, você não tem certeza daquilo que você escolhe, depois você tem escolhas que às vezes você tem que fazer pelo dinheiro, pelo cargo, não necessariamente faz porque você gosta, e então você vai perdendo a sua essência. Eu acho que isso é muito prejudicial para o profissional. E daí chega em alguns determinados momentos da vida, precisa se reconectar com essas coisas mesmo, né? Resgatar aquilo que faz bem, aquilo que gosta de fazer. E eu também cuido muito, porque às vezes eu vejo que as pessoas acham utópico, como você disse, mas a gente não tá falando que a pessoa não vai encontrar desafios no trabalho, a gente não tá falando que não tem tarefa chata para fazer, a gente não tá falando nada disso, porque eu trabalho por propósito, inclusive nas mentorias, mas tem um lado do trabalho que às vezes você tem menos aptidão, que você gosta menos, mas a maior parte do seu dia precisa, sim, ter algum sentido, mesmo que seja que você precise realmente fazer essa volta lá atrás, entendendo aquilo que você era bom, porque se você consegue fazer isso, a chance de você ser exitoso, a chance de você conseguir passar para os próximos níveis é muito maior, tá? Super em linha. Vamos falar de recrutamento? O que está faltando hoje? O que falta nos profissionais hoje quando vocês entrevistam, seja a nível de organização que você está hoje, o que a própria PepsiCo está pensando, o que a gente precisa aqui para fazer a diferença e atingir os objetivos que a gente tem, ou do que você vem percebendo de uma forma geral? Vou trazer em dois aspectos, né? Um de soft skills, da parte mais comportamental, então, que eu sinto muito hoje nos profissionais. Realmente essa questão, a gente está falando aqui desde o início, né, dessa conexão, da escuta. Muitas pessoas, elas vêm para um processo seletivo muito focadas no que elas querem contar, mas muitas elas perdem a chance de ser muito mais assertiva porque elas estão... E claro, tem a emoção que às vezes nos ganha ali no processo, tem a questão de que você acredita que o que você vai falar é muito importante, mas se a pessoa ela não tem essa habilidade de se conectar, ela vai perder... com certeza a oportunidade de ser mais assertiva nesse discurso. Então, essa questão da escuta e da conexão, para mim, é um ponto fundamental. Essa semana eu até estava conversando com uma mentorada e ela trouxe, Gabi, eu estou sentindo dificuldade de conectar com essa geração
XYZ aqui, que não quero mencionar agora, porque por conta disso, daquilo outro. Eu falei, entendi. Eu falei, mas a questão aqui não é sobre a outra pessoa. O que você tá fazendo para gerar essa conexão? Entendi, não tá fácil para você, mas o que você pode fazer a mais? E aí a gente falou, você tá escutando essa pessoa, o que você tá lendo dela quando você chega? Então, para mim, essa questão, essa habilidade de você conseguir escanear o recrutador ali para pensar, falo mais ou falo menos? Sou mais simpático ou mais sério? E não é uma questão de você, às vezes as pessoas camuflarem o seu perfil. Não é sobre isso. É sobre você só fazer um ajuste para que dentro dessa conversa você consiga ser mais assertivo e ir avançando no processo. Eu sempre falo que poker face, quando a gente se disfarça no processo seletivo, não é sustentável, porque em alguma hora, mesmo que seja depois que você entra na companhia, isso vai aparecer. Mas sim, você tem que ser estratégico de acordo com o recrutador ali, porque também não é com essa pessoa que você vai trabalhar. E um segundo ponto, que a gente tem buscado muito, principalmente hoje na Pepsi, com a transformação digital que a gente tem, é essa atualização relacionada a dados, a informações. E aí hoje a gente já não tem mais desculpa, mas eu não estudei isso. Não, tá tudo assim a um clique de distância, tem muito conteúdo. Então, hoje, isso para mim foi um desafio. Hoje eu trabalho com pessoas muito voltadas a dados, né? O meu líder, ele era vice-presidente da parte de compensação, de remuneração, e agora ele fez movimento para atuar também com o chapéu de business partner. Mas uma pessoa muito dos números, e eu precisei olhar para isso. Então, uma das coisas também, quando a gente está falando de crescimento de carreira hoje, é o quanto você é uma profissional que consegue lidar com informações, com dados, porque cada vez mais as empresas estão indo nesse caminho. Já não se toma mais decisão, deixa eu ver, o sol hoje está para qual lado? Não, hoje é tudo fatos, dados, e quanto antes você também buscar olhar para isso, se aprofundar nesse caminho, tenho certeza que vai ter muito mais chance de você crescer numa organização, de ser exitoso. Então, eu acredito que esses dois pontos aí têm me chamado a atenção nos processos do que dos profissionais que se destacam ou não. Bem importante esse ponto, Gabi. Eu fui num summit de RH que teve em São Paulo no mês de junho. Foi bem legal e, assim, para mim, o tema central, dados dentro de RH. Uma coisa foi muito interessante que eu ouvi, se não me engano, foi um gestor da Unilever, e ele trouxe que não adianta a gente colocar benefícios para o colaborador, colocar auxílio academia, por exemplo. Se a pessoa trabalha em turnos, ele não tem nem horário, vai oferecer inglês para o filho dele. Então, como que você vai saber isso? Através de você ter dados. E eu já ouvi vários clientes, mas eu ia colocar plano de saúde e ninguém quis. Claro que ele não quis. Então, por que você não dispôs? Já que você era uma empresa distante, eu falei, já que é distante, por que não põe um médico uma vez a semana para atender as pessoas? Então, assim, é você trabalhar com dados para que você tenha ações mais assertivas. Não adianta, é uma mudança, né? Ele até falou, esse diretor lá da Unilever falou assim, não adianta você encher de benefícios e ficar torcendo para as pessoas não usarem, porque daí você está economizando em benefícios. Mas a empresa tem benefícios. Então, isso é uma mudança realmente de mindset. Eu acho que isso vem como algo muito agregador para RH, de não só fazer, tem uma ação legal, tem isso aqui, tá, mas isso está gerando valor? Como que você está medindo isso? E nós aqui dentro do recrutamento, a gente tem trabalhado muito em relação a dados, desde ter mais mulheres nos processos, como que a gente está trabalhando, enfim, acho que quantos candidatos foram enviados, quantos foram abordados, quantos não quiseram, por que não quiseram, para que a gente consiga entender, porque eu sempre falo que não é somente sobre fechar vagas, é todo esse processo para como o cliente vai entender que isso aconteceu, se ele escolheu o bom candidato ou se ele vai ter que flexibilizar alguma coisa, né? E assim, quando eu olho para essa questão de dados, quanto mais você usa dados, mais você é inteligente nas suas decisões e mais impacto elas geram. Porque também às vezes a gente está assim, não, mas ok, essa decisão, qual é o impacto? Esse mesmo, qual o impacto? Quanto que ela te gerou de retorno? Quanto as pessoas estão mais felizes com esse benefício? Ou dentro do recrutamento, eu já estava conversando com uma amiga que também trabalha nessa área, ela falou, nossa, eu cobrei tanto para fazer uma vaga e eu tô tendo esse número de entrevistas. E eu falei, você já quantificou tudo isso que você está fazendo? Porque me parece que você está pagando para trabalhar para esse cliente. Eu falei, e além disso, o cliente está te trazendo exigências que nem fazem sentido para uma posição como essa. Como é que está o mapeamento dos candidatos que você tem hoje? Você já conseguiu mostrar para eles que a faixa para um profissional com essa senioridade é assim? E ela também está começando nessa área, ainda não tem a jornada que a priori tem tantos dados, mas eu falei, é sobre isso, porque aí você vai conseguir discutir um preço para o seu serviço melhor e também você vai conseguir dar informações para esse cliente que vai ajudar ele a fechar a vaga de forma mais rápida, porque também se a gente está oferecendo um salário que não está compatível com o mercado, ou está compatível com o mercado, mas a exigência, sabe? Então, assim,
quanto mais dados você tem, mais você consegue poupar tempo. E hoje em dia, tempo é uma coisa que a gente... Se tem uma coisa que a gente não pode desperdiçar hoje em dia, é tempo, né? Assim, seja porque a gente quer fazer uma coisa que a gente gosta, seja porque a gente quer dedicar para o trabalho, mas que a gente consiga cada vez tomar melhores decisões que nos ajudem nisso. Como que está essa transformação, esses dados, inovação e na própria empresa que você está hoje? Como que você tem trazido isso para a equipe, incentivado para que eles façam isso também e olhem para os dados com mais carinho? Porque no RH é desafiador também, dependendo da área ali, né? Na maior parte delas é mais difícil, né? Exato. E assim... É muito engraçado porque quando você vem de fora e quando você tem profissionais que estão há muitos anos dentro da empresa. Então, estou há 4 anos e meio na PepsiCo. Eu acho a PepsiCo super arrojada em várias coisas. Mas tem profissionais que estão lá há 20 anos que falam, eu acho que a gente está lento nisso. Então, assim, quando eu comparo com o mercado, eu acredito que a gente está evoluindo muito bem. Dentro de uma empresa de bem de consumo, como então, assim, eu vejo que a gente está caminhando de maneira muito... assim, adequada. Não sei se é adequada porque a gente quer cada vez mais. A PepsiCo é uma empresa muito acelerada. Então, lá dentro a gente está frustrado. Não, porque a gente quer fazer mais coisa. Mas quando eu comparo com o mercado, eu sinto que a gente está caminhando bem. Quando eu falo de RH, a gente tem um tema que hoje, dentro da estrutura que eu tô, que é América Latina, a gente tem 77 mil funcionários. Nossa! Exato. Então, fazer a gestão de dados, claro que é um desafio. Às vezes a gente brinca, né? Nossa, qual que é o sistema que você está usando? O Excel. Poxa, a gente faz brincadeiras, mas eu sinto que a gente vem evoluindo, por exemplo, nas discussões de talentos que a gente tem. A gente já tem o percentual de talentos femininos, de tudo que a gente pensa do pool de diversidade dentro da companhia, a gente tem muitos dados. A gente hoje, quando a gente pensa em sucessão, a gente olha para garantir que a gente tenha um bench, né, que é esse plano de sucessão, tais níveis. Então, assim, cada vez mais a gente vem evoluindo nisso. Ainda temos um caminho para chegar dentro daquilo que a gente quer, mas, de novo, se eu comparo com o mercado, eu sinto que a gente vem evoluindo bem. E tem uma pressão muito grande da PepsiCo nesse sentido. Então, a gente, não faz muito tempo, trouxe uma pessoa de estratégia mesmo, né, uma vice-presidente sênior, que tem nos ajudado nessa jornada. Temos feito transformação, mas hoje em dia o que a gente tem brincado lá na PepsiCo é uma brincadeira bem séria, que a gente tem ferramenta, mas a gente quer continuar trabalhando igual o homem da pedra. Que aí é muito essa questão da gestão da mudança. Então, não adianta eu ter a xícara, você não quer usar a xícara. Então, assim... Esse é o nosso desafio hoje, porque a gente tem muitas ferramentas, mas a gente está tendo um trabalho, e não é só na PepsiCo, é em todas as empresas, de convencer as pessoas de que é boa essa xícara, de que vai ajudar no seu trabalho. E, de novo, não vejo que isso é um movimento só da companhia onde eu estou, mas senão de todas as organizações. A mudança é uma coisa que custa para o ser humano, né? Então, assim, eu vejo que é uma jornada, e nós, como RH, temos sim um papel fundamental, que é ser guardião dessa mudança, que sentou na mesa e a pessoa começou a reclamar da ferramenta, é assim, legal, mas o que você está vendo de positivo nisso? Você não gostou disso, mas te oferece alguma outra coisa? Disso que você não gostou, a gente tem influência? Porque uma coisa que eu convido muitas pessoas a fazerem é pensar assim, no seu bloco interno, o que você pode fazer com isso? Porque reclamar, qualquer profissional reclama. Né? O que você vai fazer para melhorar esse processo? O que você vai fazer para ajudar nessa adoção? Então, eu acredito que o RH tem esse papel de também desafiar o sistema quando a gente começa a falar, não, porque não tem, não, porque não tá. Legal, e para qual caminho que a gente vai fazer? Qual que é o caminho? Vamos mais para a solução do que para o problema? E, Gabi, o que você tem feito nessa loucura toda, para aumentar repertório, para entender de outras áreas, para conhecer sobre outros temas, para conseguir realmente ampliar, aumentar a criatividade através de outras áreas também e conseguir levar isso para dentro do RH? Eu sou uma pessoa com muita curiosidade intelectual, assim. Então, você me pergunta o último livro que eu li, eu até li recentemente o livro, fiquei um mês sem redes sociais, me ajudou porque eu voltei a ler mais, né? Então, assim, eu leio, mas assim, leio muita matéria, consumo conteúdos no Instagram mesmo. Instagram, se você olha lá, eu tava brincando com uma amiga esses dias que ela falou que ela só tem porcaria. Eu falei, gente, meu Instagram é tempo útil. Eu tô vendo coisa de maternidade, de desenvolvimento, de tecnologia. Então, eu uso as ferramentas que eu tenho hoje na mão, acesso coisas no LinkedIn. E também, eu conheço uma pessoa nova, eu falo, o que você faz? E a sua área? E como é que tá o momento onde você tá? Então, eu gosto de, assim,
a gente está conversando aqui agora, eu vou sair e falar, e aí, como é que tá? Como é que você está aplicando isso no seu dia a dia? E a tecnologia? Então, eu também uso as conexões que eu tenho para aprender com essas conexões. E aí, vou ampliando o meu repertório. Além de tudo isso, a PepsiCo é uma empresa que oferece muitos programas de desenvolvimento, muitos treinamentos. Eu recentemente participei de um programa que se chama Talent Academy. E a gente também teve palestras e workshops com vários professores de Harvard, de escolas super famosas dos Estados Unidos. Então, também é uma fonte que eu bebo. E, além deles oferecerem esses programas que não é para toda a população, é para alguns talentos, a gente tem outros que sim estão lá na plataforma e aí você vai buscando olhar para eles. Eu tenho um momento na minha agenda, ultimamente eu estou pulando esse momento, mas eu recomendo que todos tenham, e dependendo do seu momento de vida, vai conseguir olhar mais ou menos para ele, que se chama Development Time. Então, tempo de desenvolvimento. Eu fecho a minha agenda para ler, olhar matérias, fazer esses programas que a empresa me proporciona, porque eu falo, se a gente não colocar energia nisso, a gente não vai fazer. A vida nos engole. Sim, perfeito. Então, assim, hoje, para eu me diferenciar, e muito mais no sentido não só de diferenciar pela carreira, mas assim, eu quero chegar aqui nessa mesa e ter papo com você. Eu quero estar nos ambientes onde eu tô, que geralmente eu tô com uma população muito sênior, com executivos que têm uma experiência muito legal e poder conversar, poder agregar. Então, assim, se você não reserva esses espaços com intencionalidade, vai passar, você fica para trás. E, de novo, não é só sobre carreira, sobre o meu cargo, mas é sobre ter papo, é sobre ser interessante, é sobre conseguir construir, é sobre poder aportar. Então, nem tudo é sobre meu próximo cargo, meu próximo salário, mas também, assim, quando eu consigo estar numa conversa, a minha autoestima fica melhor, eu me sinto melhor. Já aconteceu comigo no início da minha carreira, quando eu entrei nessa companhia que eu brinco, eu não falava nem o português direito quando eu conheci meu esposo, que eles começavam a falar de coisas que eram muito distantes da minha realidade, mas tinha forma de aprender sobre aquilo. E aí, vai, Gabriele, corre atrás. Então, eu sinto que aí é um ponto importante também, dedicar tempo para isso. E muito do lugar que você se coloca, né, Gabi? Quando vem uma mudança, a primeira reação das pessoas é reação. Reação, né? A primeira coisa é reação. Aí, a partir do momento que eles conseguem absorver, não, tudo bem, não tô fazendo isso, que nem você, percebi, puxa, tô fora, vou correr atrás. Então, acho que essa capacidade também de você conseguir transformar algo que pode ser ameaçador ou onde te coloca num lugar que você se sente até mesmo inferior, e o que você faz com isso que aí vai fazer a diferença. Acho que isso é fundamental. Tem até aquela famosa análise SWOT, quem não conhece aí, só colocar na internet, SWOT, que faz a gente parar para pensar, né? Quais são as nossas fortalezas, nossas áreas de oportunidades, o que nos ameaça hoje. E quando você olha para aquilo, você fala, nossa, eu não tenho conhecimento nisso. O que eu vou fazer? Porque uma ameaça, ela pode se tornar uma fortaleza a partir do momento que você olhe para isso com intencionalidade. A partir do momento que você tire ela desse lugar de medo para ir para um lugar de opa, o que eu faço com isso para não me bloquear mais? Tendo uma conversa agora no almoço com meu marido sobre isso. Sempre vou para essa reunião e o status é assim, já tô até com vergonha. Ele brincou. Eu falei, e o que você vai fazer para a próxima? Não, mas não tá na minha mão. Opa, se tá na sua mão, então não deveria que você estivesse dando esse tipo de status. Mas é tal pessoa. Legal, então você tem que fazer uma questão de gestão de parceiros, falar com essa pessoa antes da reunião, pensar como é que você ataca essa estratégia. E aí ele falou, é verdade. Eu falei, porque às vezes a gente tá ali e a gente se sente refém daquela situação, mas quando a gente muda a perspectiva e fala, o que eu mudo para que dessa reunião não seja mais uma vergonha, né? Para que eu não chegue aqui sem ter o que falar. E às vezes ele falou, mas é que eu tô com muita coisa. Uma coisa que eu aprendi na minha carreira, e recentemente meu chefe novo me falou, um executivo ele é medido pela maneira como ele consegue eleger as prioridades. Então, se você tá indo para essa reunião, você tá ficando com vergonha, que não tá legal, será que isso não deveria ser sua prioridade? Porque você tá se expondo. Ele falou, é verdade. Então, você tá fazendo muita coisa, mas não é o que é mais importante. Não é o estratégico. Exatamente. Aí vem o estratégico, né? Vem a famosa. Perfeito. E Gabi, uma frase inspiradora, um livro pra vida, o que você recomenda? Um livro que me marcou muito, assim, que não tem a ver só com liderança, é A Coragem para Liderar, da Brené Brown. Eu amo esse livro, eu tenho várias anotações que eu releio sobre ele, porque eu sempre fui uma pessoa de falar, me posicionar, isso nunca foi um tema para mim, mas a minha, o meu ponto de mudança, o divisor de águas na minha vida foi quando eu aprendi a falar mais com o coração do que com a razão em muitos momentos. E não é que eu deixava de falar, eu falava, mas eu aprendi a cuidar mais do outro na hora que eu tô falando. E esse livro ele fala muito sobre isso, sobre como é que você equilibra o teu coração e a tua razão na hora de dar um feedback, na hora de desenvolver uma pessoa, porque não adianta nada também, às vezes a gente fala, e eu sempre falei isso, era uma frase muito constante na minha vida, é melhor dar um feedback torto do que não dar.
ainda acredito que seja verdade, mas por que não dar um feedback bom se eu tenho essa possibilidade de olhar para mim, entender o sentimento que eu tenho naquela situação? Então, esse livro me marcou muito, eu recomendo, e eu acredito que, de novo, não é só para quem quer ser líder, é para quem quer ter relações mais saudáveis, relações de confiança, e quer sim aportar no ambiente onde está. Empreendedora maravilhosa, né? Eu sempre recomendo para assistir no Netflix, para procurar os vídeos, porque quando ela fala ali de vulnerabilidade, eu acho que é incrível, né? E eu aprendi muito nos últimos anos sobre vulnerabilidade. A maternidade nos ensina muito isso. Né? O auge da vulnerabilidade é a maternidade. maternidade. Você não dá conta de tudo sozinha, e que bom que você não tem que dar não conta. Tem previsibilidade você não de tem nada. nenhuma previsibilidade, você precisa aprender a pedir ajuda, você aprende sobre as suas limitações, mas é o momento que você se torna mais forte, mais potente, mais incrível se você abraça essa vulnerabilidade. Com certeza. Incrível. E Gabi, a última pergunta assim que foi o start para esse podcast, que é: por que você faz o que você faz? Porque eu sou apaixonada pelo desenvolvimento humano e porque eu acredito demais que as pessoas têm algo dentro delas que elas precisam, às vezes, de ajuda para acessar. Então, eu sinto que eu sou esse canal que conecta o que as pessoas têm de talento com o exterior. Então, eu faço todos os dias isso. Nas diversas sessões, reuniões que eu estou, seja para discutir números ou quando eu estou falando de desenvolvimento de pessoas, eu estou sempre buscando encontrar o que tem aí dentro que a gente precisa trazer para fora. Gabi, maravilhosa. Sabia que ia ser surpreendente. Fiquei muito feliz com a sua participação. Obrigada mesmo. Eu tenho certeza que quem conseguir trabalhar essa escuta e prestar atenção nesse podcast tem muita orientação, dica de ouro aqui para realmente alavancar a carreira. Muito obrigada. Obrigada pelo convite. Também adorei estar aqui. Me emocionei, pensei em coisas gostosas. Então, obrigada pelo convite. Que bom. Obrigada, Gabi. Obrigada, Pá. É isso, gente. Chegamos ao fim de mais um episódio do Pode Conectar com a Gabriela Zanon, que entregou muito para você que quer saber aí que caminhos que você pode ter e que deve fazer para crescer na sua carreira, tudo muito conectado com o propósito. Se você gostou desse vídeo, curta e compartilha com quem precisa assistir ele. Obrigada.